A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica que provoca dificuldades motoras e sensitivas que comprometem a qualidade de vida dos pacientes. A estimativa é que pelo menos 35 mil brasileiros tenham a doença. Para explicar melhor as causas e tratamentos da esclerose múltipla, está aqui no estúdio a neurologista Fernanda Costa Pereira. Mande suas perguntas pelo telefone ou pela internet. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no RJ. Explique pra gente o que é essa doença. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Acomete uma substância chamada substância branca do cérebro, que é o que envolve os neurônios, as células nervosas. Então, é uma doença que ela pode dar múltiplos sintomas por conta disso. Porque, por exemplo, se ela acomete a substância branca que envolve o nervo do olho, o nervo óptico, a pessoa pode ter uma cegueira. Se acomete, por exemplo, a substância branca da região do cerebelo, a pessoa tem incoordenação. Então, é uma doença que, assim, não dá para a gente falar como é que ela começa. Ela começa de várias maneiras, dependendo da área que é acometida. As pessoas acabam confundindo com outras doenças? Muito frequente, é muito frequente. É bom sempre a gente pensar assim, que as pessoas que são jovens e que têm alguma manifestação neurológica persistente, e para a gente seria o que? Mais do que 24 horas com uma cegueira, com uma alteração de coordenação, com uma dormência, que a gente fala que é admediada, ou seja, um lado do corpo que está dormente, ela tem que procurar ajuda médica, né? Tem que procurar pelo menos orientação médica, porque pode se tratar dessa doença. É uma doença que pega pessoas bastante jovens, né? Pois é, Fernanda, a gente falou agora mesmo aqui que muita gente desconhece a doença, né? A medicina também desconhece, né, as explicações dessa doença. Por exemplo, não se sabe se ela é acometida por uma bactéria, por um vírus, não tem essas informações ainda, né? Não tem. A gente, assim, não é uma doença pouco estudada, não, sabe, Lizarelli? É uma doença muito estudada no mundo, até porque a prevalência em países frios, e aí os países que têm mais dinheiro, os Estados Unidos, o Canadá, ela é muito superior ao do Brasil. E lá eles têm muito mais pesquisa do que a gente aqui. Então é uma doença muito estudada, mas a causa dela, a gente fala que é idiopático, ou seja, a gente realmente não sabe o que causa a doença ainda. E por que acontece muito entre jovens? Porque também não tem muita explicação, né? A doença, o que a gente conhece dela até hoje é o seguinte, é uma doença que ela tem uma característica autoimune, que seria mais ou menos o quê? Se você tem, por exemplo, uma infecção e o seu organismo vai reagir contra essa infecção, ele teoricamente reagiria também erroneamente contra uma substância que é sua, uma característica que a gente chama de autoimune, ou seja, reage contra o que não é próprio seu, mas o que é próprio seu também. Essa é uma das grandes, uma das grandes coisas que a gente tem hoje da esclerose múltipla. Então é uma doença que tem uma característica autoimune, é uma doença inflamatória e é uma doença que não é uma doença, assim, vamos dizer, aguda, é uma doença que é uma doença crônica, né? A Juliana falou da questão dos jovens, né? Quer dizer, acomete mais entre 20 e 40 anos. Isso. E homem ou mulher? Mais mulher do que homem. Mais mulher do que homem. Mais Também não mulher se do que sabe homem. as explicações por quê disso. Também não se sabe. Eu questiono muito assim, a parte hormonal, né? É muito complicado, porque várias coisas são implicadas e são estudadas. Por exemplo, se questiona se a depressão possa favorecer a pessoa a ter esclerose múltipla. Se carência de vitamina D favorece a pessoa a ter esclerose múltipla. E outras perguntas que a gente tem, por que os países mais quentes têm menos esclerose múltipla que os países mais frios? Então, são sempre perguntas que a gente está tentando, através dos estudos, responder, mas que a gente não tem ainda uma resposta, né, certinha para isso. Tem uma pergunta aqui do Jonathan Nascimento, é estudante, mora em Valença, ele quer saber se problemas como esse podem ser hereditários. A gente tem, assim, fora do Brasil, a gente tem umas estatísticas assim mais precisas. A gente tem em torno de 15% das pessoas que têm esclerose múltipla com algum familiar, e geralmente, assim, familiar de primeiro grau, né? Com uma alteração parecida ou com uma doença que a gente chama também do grupo de desmielinizante, que é o grupo da esclerose múltipla. Aqui no Brasil, a gente não tem assim, um trabalho ainda com a prevalência muito certinha, mas a gente tem uma coisa um pouco menor do que nos países frios. Existe sim uma característica genética, mas não é o determinante da doença. Grande parte dos casos são realmente esporádicos, né? A pessoa não tem ninguém na família e apresenta essa alteração. Fernanda, nós vamos fazer uma pauta na nossa entrevista porque em Volta Redonda, a Associação Amigos Voltando a Viver, a AVV, foi criada para ajudar os parentes e portadores de esclerose múltipla. Vamos ao vivo com a repórter Kênia Pinheiro. Kênia, boa tarde. Como é que funciona esse trabalho? Boa tarde, Lizarelli. 20 pessoas fazem um trabalho de acompanhamento e prestam serviços para os portadores e também para os parentes. Quem vai explicar melhor como funciona esse trabalho é o Vicente Bacelar, que é presidente do núcleo de esclerose múltipla da associação. Bom, Vicente, explica pra gente então que tipo de atividade, que tipo de serviço é prestado para fazer esse acompanhamento. Nós temos uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicomotricistas e nós temos também oficina de trabalhos manuais. E isso para os portadores, para os parentes também é o mesmo trabalho?
Sim, sim, é ao mesmo tempo. No caso das oficinas de trabalhos manuais, é para levantar a autoestima das pessoas, que com certeza pode estar muito abalada, então a gente se dedica nessa parte também, com os profissionais. É muito importante fazer esse acompanhamento. Muito, muito importante. O que vocês conseguem evitar? De que maneira ajuda? Olha, na parte das sequelas que trazem os problemas neurológicos da esclerose múltipla, se ajuda muito na parte do equilíbrio, na parte, até mesmo na parte emocional, que a esclerose também influencia nessa parte. E são voluntários que fazem esse trabalho? Todos são voluntários, não existe nada de serviço remunerado conosco. E quem quiser pode ser mais um voluntário? Pode, vai ser um prazer termos mais gente colaborando conosco. Hoje quantas pessoas são acompanhadas rapidamente? Olha, são 20 pessoas ao todo. Quer dizer, acompanhadas hoje, portadores. Portadores são 9 e 20 ao todo. Então, muito obrigada aqui pelas informações. E quem quiser ser acompanhado ou quiser ser mais um voluntário da associação, pode ir até a rua Norival de Freitas, número 52, no bairro Aterrado, ou ligar para o telefone 3337-9853. Voltamos ao estúdio. Qual a importância desse trabalho? Na verdade, essa doença é uma doença que a gente comentou, uma doença crônica, né? Então, a pessoa tem surtos, remissões, que é a forma mais frequente dessa doença. Então, ela tem uma manifestação neurológica, ela tem uma remissão desses sintomas que podem ser parciais ou totais, e depois, anos depois ou meses depois, ela tem uma nova alteração. Então, entre esses surtos, e às vezes essa sequela pequena que fica, é necessário demais a gente fazer a fisioterapia, a fono, né? Às vezes entra até aquilo que a gente estava comentando antes da parte, né, de visual, que a pessoa precisa fazer uma terapia também para poder melhorar a coordenação da parte do globo ocular. O tratamento engloba várias áreas. Especialidades, várias, exatamente porque os sintomas são múltiplos, né? Então por isso que a esclerose múltipla, você já pode pegar múltiplas áreas do cérebro, então as manifestações são as mais diversas e aí a gente pode ter fono, fisioterapeuta, psicólogo, né? Tudo isso. Cura mesmo não existe, né? Cura não existe, cura não tem. Mas é possível se acompanhar e viver com o problema. Com certeza, né? Várias pessoas têm a doença e vivem normalmente. Se a pessoa não fizer o tratamento? Isso é um pouco complicado, né? A gente sabe hoje em dia o seguinte, quando a gente propõe um tratamento para o paciente tem uma remissão maior dos sintomas. Então, vamos pensar, por exemplo, que uma pessoa possa ter N surtos, pode ter 17 surtos, 20 surtos durante a vida dela. Então, se em cada surto a gente faz um tratamento direitinho e a chance de ter uma remissão é melhor, ao longo dos anos essa pessoa apresenta menos sequelas. Então, uma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, tudo fica melhor para ela. Tá certo. Muito obrigado pela presença aqui no RJ3 e por essas orientações. Obrigada a vocês. Obrigada, boa tarde.